Quando eu devo desistir de estudar para o ITA? Bom, eu sou Gabriel de Paula. Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, estou há 10 dias da minha formatura em Engenharia Aeroespacial no ITA. E eu quero falar com você hoje sobre um tópico bem específico e que eu recebo muitas perguntas lá no Instagram a respeito. Até que ponto eu devo me dedicar para o ITA? Até que ponto eu devo deixar de lado os outros vestibulares que tem vestibular próprio, como USP ou outras federais, o FMG, vestibulares que usam o Enem também, para me dedicar só ao ITA? Antes de responder essa pergunta especificamente, eu quero tratar sobre um outro assunto, que é por que você decidiu estudar para o ITA? E esse é um aspecto, é um ponto muito mais importante do que quando você deve desistir. E por que isso? É essa decisão que vai motivar todo o seu estudo para o ITA. Eu fiz 3 anos de cursinho, depois do meu ensino médio, para me preparar para o ITA. Depois desses 3 anos que eu passei no vestibular. E eu percebi muito, dentro do cursinho, também quanto depois lá dentro do ITA, que muitas pessoas entram no instituto com uma visão um pouco distorcida do que esperar, com uma visão distorcida do porquê que ela está lá, do que motivou ela. Muita gente, por exemplo, fala que prestou o ITA pelo desafio, pura e simplesmente. Porque falaram que é uma prova difícil, o vestibular mais difícil do país, então se sentiu desafiado e queria se provar para outra pessoa que ela era capaz, que ela conseguiria ser aprovada naquele vestibular. Esse é um motivo bom? Esse é um motivo que sustenta um tempo longo de estudo, de trabalho duro, de sofrimento, de distância da família. Às vezes você está num cursinho em outra cidade, por exemplo, que você tem que ficar distante da sua família. Essa justificativa é uma justificativa muito forte? Bom, isso vai depender muito de você, da sua mentalidade, de como você enxerga o mundo, mas ao meu ver, essa não é uma boa justificativa do porquê você deveria cursar o ITA. Antes de mais nada, vamos setar as expectativas. O ITA é uma faculdade de engenharia. Se você quer entrar no ITA para sair e não trabalhar com engenharia desde antes de entrar, você já está pensando em sair, você está querendo entrar num casamento já pensando no divórcio, eu não recomendo o ITA para você. E não porque você não é merecedor do ITA, não tem nenhum aspecto moral envolvido com isso, não. É simplesmente porque você pode procurar um lugar que vai te preparar melhor para o seu objetivo do que o ITA pura e simplesmente. O ITA vai formar engenheiros. Então ele quer pensar numa formação, ele planeja uma formação acadêmica para alguém que quer se tornar um engenheiro. Ele não está pensando em alguém que quer trabalhar no mercado financeiro, ele não está pensando em alguém que quer ser pura e simplesmente um pesquisador sem o aspecto prático da engenharia. Então ele está pensando em formar engenheiros. Então se você quer se tornar um engenheiro, lá é um bom lugar. Então a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é o porquê você decidiu estudar para o ITA. Se for preciso, pausa esse vídeo, tenta se responder, escreve, anota no papel, abre um arquivo de texto no seu computador para poder escrever a resposta e tenta trazer agora para você à tona, se for o caso de você estar se preparando para o ITA, por que você tomou essa decisão? Você estava pensando mais em provar para aquele professor seu chato que fica pegando no seu pé que você consegue fazer isso? Ou você estava tentando, por exemplo, provar para os seus colegas de turma que ficam te enchendo o saco que você é capaz de fazer isso? Eu tirava notas ruins, falaram que era um vestibular difícil e agora eu quero mostrar que eu consigo me superar? Pode ser. Isso pode, no dia a dia, te dar muita motivação. Mas é muito difícil que no fim de toda a sua jornada, de toda a sua preparação, de todo o seu estudo, você encontre satisfação e felicidade pela sua formação, na sua vida profissional, tendo isso como respaldo. Imagina, você depois de formado falar, não, eu sou um engenheiro muito feliz porque eu provei para todo mundo que eu conseguia passar no ITA. Ponto. Entende? Começa a virar uma decisão vazia. E, sei lá, chuto dizer que isso é o primeiro passo para virar um profissional frustrado. Tendo isso em mente, a gente vai caminhando agora para a decisão de quando que eu devo desistir do ITA. A gente sabe que a preparação para o ITA não é rápida, não é fácil, não é do dia para a noite. A gente não decide passar no ITA hoje e daqui a um mês a gente já cumpriu todo o conteúdo programático previsto no vestibular. Não, não é assim. Muita gente faz 3, 4, 5 anos de preparatório, de curso preparatório focado no ITA para conseguir ser aprovado. Então essa é uma realidade que a gente precisa ter na mão. Então, você acha que eu consigo, Gabriel, passar depois de 1 ano estudando firme, mas eu tenho dificuldade na minha base? Não sei, não existe uma regra geral. E essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Não existe uma regra. A gente está sempre suscetível a diversas influências externas, internas, do vestibular, do nível de dificuldade, da competição, do nível de concorrência daquela prova que você vai prestar. Mas, de qualquer forma, a gente precisa sempre saber do porquê a gente está decidido a fazer aquela prova. Então, conhecendo a realidade do vestibular do ITA, a gente sabe que vai precisar de alguns anos de preparação, e isso é muito normal.
É curioso, por exemplo, que na minha turma de militares, agora de 2021, uma pessoa apenas tinha conseguido passar direto do terceiro ano do ensino médio. Então, pensa, naquela turma, naquele esquadrão, tinham 31 militares, um só tinha conseguido passar direto do terceiro ano. E a média de tempo de preparação foi de 3 anos de cursinho. A maior parte das pessoas tinham feito 3 anos de cursinho, entre 2 e 3 anos de cursinho para conseguir passar. Então esse é um bom parâmetro da média para você ter uma noção para se guiar. E quando começa a deixar de valer a pena esse estudo focado no ITA? Bom, o primeiro gatilho para você desconfiar que não vale mais a pena continuar se focando só no ITA é quando você descobre que a motivação sua para fazer o vestibular do ITA estava errada. Se, por exemplo, um desses casos que eu citei aqui, de que não fosse uma motivação boa para o ITA, talvez você chegue nesse ponto e olhe e fale, poxa, não tem por que eu estar aqui. Eu entrei por um motivo errado. Então, não tem por que você continuar se preparando e se você não enxerga mais um propósito para aquilo. Segundo, quando você começa a perder oportunidades demais comparado com as oportunidades que você poderia ganhar. Vou explicar. No geral, no imaginário das pessoas, né, principalmente quem está tentando prestar o ITA é a melhor faculdade do país e é a única faculdade que presta. O que vem na cabeça das pessoas é isso. E isso não poderia ser mais errado. Isso é uma mentira. Existem infinitas outras faculdades boas no país também. Faculdades top de linha, faculdades de referência, principalmente de engenharia, entendeu? Então, você ficar lá anos e anos se preparando para o vestibular, você está fechando as portas para essas outras faculdades, sendo que você poderia ter um desempenho muito bom lá, você poderia agregar muito, aprender muito naquelas faculdades e sair ainda mais cedo para o mercado de trabalho e se tornar um grande profissional. Então, esse tempo de preparação também é um aspecto que deve ser considerado na sua rotina. Terceiro ponto que eu queria abordar. Durante a preparação do ITA normal, que alguém se prepare utilizando algum cursinho, algum curso preparatório, seja online, seja presencial, enfim, que tenha simulados. Simulados ou preste outras provas para poder medir o conhecimento durante o ano, ou mesmo do ITA, vai prestando vários anos de ITA. Uma boa métrica para saber se você está no caminho certo é se você está identificando que você está progredindo nesse meio tempo. Eu falei que eu fiz 3 anos de cursinho, mas eu via depois de cada ano, no fim de cada ano, que eu estava realmente melhorando o meu desempenho. Eu estava estudando e estava tendo um resultado para aquilo. Então, se você, por outro lado, está estudando um tempo considerável de anos, já um período bem forte, um período grande de tempo para o ITA, e não está vendo uma melhora considerável nos seus resultados, você precisa ou mudar a sua estratégia, seu curso, a metodologia que você está estudando, o jeito que você se organiza para estudar, ou então tentar identificar o porquê que você não está tendo esse progresso. E talvez esse progresso esteja relacionado com realmente a quantidade de estudo que você está exercendo, a quantidade de tempo de estudo, de horas de estudo que você está desempenhando. Talvez ela não seja suficiente para atender o requisito de exigência daquelas provas, da prova nível ITA, nível IME, uma prova concorrida a esse ponto. E entender a sua realidade também faz parte desse processo. Se você não tem tempo de se dedicar, se você não consegue, dentro das suas possibilidades, atingir aquele grau necessário de estudo mínimo, e isso durante um período muito longo de tempo, você está vendo que isso não está conseguindo, não está sendo viável, poxa, talvez seja mais vantajoso para você, para a sua carreira, para o seu futuro, tentar encontrar algo que você consiga se preparar mais focado, alguma outra faculdade que você consiga ingressar, sem todo esse tempo dispendido e que talvez não gere o resultado esperado por você não conseguir se dedicar do tempo ou a quantidade ou no nível de intensidade que é necessário. E tá tudo bem com isso. A gente tem aptidões para algumas coisas, aptidões para outras coisas, a gente consegue se dedicar em níveis diferentes para cada uma das outras coisas, entende? E isso não te faz uma pessoa pior nem melhor, sabe? Não é isso. Então, é poder entender a sua realidade, entender as suas possibilidades, a sua disponibilidade para estudar para aquela prova, entendeu? E poder alinhar isso com os seus planos, com as suas metas. Uma coisa que eu li na minha época de preparação, logo que eu comecei a preparar para o ITA, era que o ITA era um vestibular muito egoísta, que ele monopolizava o candidato dele, porque o nível de prova era muito alto, o nível de exigência da prova era muito alto,
as matérias cobradas eram muito particulares para aquele vestibular, tinha um tronco comum a todo vestibular, o ensino médio, mas alguns aspectos eram muito aprofundados, então você matava um tempo de estudo para se aprofundar para o ITA que em outra faculdade não seria necessário. Então, isso acaba, talvez, prejudicando alguns alunos. Então, saber lidar, saber dosar com isso também é muito importante para você decidir até que ponto você deve se dedicar ao ITA. E por último, os requisitos legais. Nosso quarto ponto é identificar os requisitos burocráticos para poder entrar no ITA. Se você já atingiu o limite de idade, se você já bateu ali na trave dos requisitos de saúde, das exigências de saúde que estão previstas no edital, você não pode ficar insistindo naquilo, sabendo que você não vai ter resultado ali na frente por uma legislação que é vigente do concurso. Então, isso deve ser, assim, a gente colocou em quarto lugar, mas esse deve ser o primeiro ponto a ser consultado antes. Então, leia o edital, leia os regulamentos, leia todas as burocracias que estão envolvidas no concurso para você ter certeza de que nenhuma delas é um impeditivo para o seu ingresso no vestibular. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você neste vídeo. Deixa a sua opinião para mim nos comentários, para eu saber se você concorda ou se você quer discutir sobre algum ponto que eu comentei aqui. E é isso, a gente se vê, até mais!